a gente vai falar um pouquinho da iridologia. Contando um pouquinho da história dessa técnica, ela foi desenvolvida no século XX pelo húngaro Ignaz von Pexel. Ele desenvolveu o diagnóstico pela íris. Ainda quando criança, ele brincando com uma coruja que teve a perna quebrada, ele percebeu que essa coruja ela tinha um sinal na íris. E que esse sinal, ao passo que a coruja foi se curando da perna quebrada, esse sinal foi desaparecendo. Então, depois de adulto, de se tornar médico, ele passou também a observar os seus pacientes. E ele viu que essa coincidência que teve com a coruja também ocorria nos seus pacientes. Que determinados remédios eles geravam alteração na coloração da íris. Que determinado estado clínico de saúde, psicológico, também aparecia um sinal na íris. Então, com isso, ele foi aprofundando seus estudos e ele criou o primeiro mapa iridológico. E após essa criação desse mapa, outro estudioso, o americano Bernard Jensen, ele no século XX, ele aprofunda os estudos de Pexel e ele desenvolve um outro mapa, onde nesse mapa ele indica a posição relativa de cada órgão representado na íris. Falando um pouquinho mais agora sobre a técnica da iridologia, a gente pode ter que essa técnica ela descobre desequilíbrios do corpo, do organismo, e que ela permite ao terapeuta olhar através da íris todo o funcionamento do corpo. Essa técnica ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta de pré-diagnose, que isso seria o quê? Isso seria um pré-diagnóstico. Seria, por exemplo, o corpo está em desequilíbrio em tal função, então é provável que ele esteja com tal coisa, e aí através disso ele permite ao terapeuta encaminhar para um terapeuta que vai resolver aquela questão. Seja um médico, ou seja um acupunturista, um aromaterapeuta, um ventosoterapeuta, algo do tipo que vai resolver aquele desequilíbrio lá do corpo. Como, por exemplo, a gente tem, como está aí no slide, a iridologia ela não vai descobrir uma diabetes, mas ela vai mostrar que o corpo está com um problema lá no pâncreas. Aí ele pode ser tanto o excesso de açúcar como a falta de açúcar. E aí por isso vai ser encaminhado a um médico para o médico realmente diagnosticar. Por isso é uma técnica de pré-diagnose. Os especialistas, os iridologistas, eles afirmam que pela íris do olho é possível notar alterações resultantes de medicamentos, depósito de drogas e os hábitos dos pacientes. Para eles chegarem nesses resultados, eles fazem uso de gráficos da íris para detectar quais partes do corpo estão saudáveis, doloridas ou doentes. Na íris é possível encontrar as diversas camadas, desde o branco ao preto, onde o branco ele vai representar o estado agudo da doença e o preto o estado crônico. Então é possível saber se a doença ela está numa fase mais aguda ou numa fase crônica, qual a emoção que está envolvida e muitas vezes também saber qual nutriente é necessário para suprir uma carência que está existente. Também dá para perceber através dessa análise, desse diagnóstico pela íris, a condição física do paciente, se é uma condição física boa, se é ruim, se ele tem alguma tendência ou predisposição a algum tipo de doença, as hereditariedades do paciente, dá para analisar também o sistema imunológico, bem como também a capacidade que o corpo tem de reagir a determinada doença. Também dá para analisar as intoxicações, as contaminações. E também é possível, através desse diagnóstico da íris, dizer se a pessoa é ansiosa, se ela é descontraída, se ela é estressada. Ou seja, dá para analisar, além das condições clínicas de saúde, os fatores também, os aspectos emocionais e os aspectos psíquicos de cada pessoa, de cada paciente. E aí, só para complementar um pouquinho mais do entendimento, a gente pode ver aí no mapa, que é o mapa utilizado, que cada íris é um mapa mais específico à direita e à esquerda,
Os órgãos que estão no lado esquerdo correspondem ao lado esquerdo, ao direito, à íris direita. É bem consecutivo. Mas os órgãos que estão centralizados, eles correspondem às duas íris. E aí é visto através desse mapa pelo terapeuta, e aí é visto cada lugarzinho do órgão feito o mapa da acupuntura. E aí, como é feita essa consulta? Essa consulta ela é feita inicialmente através de uma anamnese, que são umas perguntinhas que são feitas aos pacientes, para ver como o paciente está, quais são os sintomas dele, o que é que ele apresenta ali. E depois é feita uma fotografia da íris do paciente, tanto direita como esquerda, com uma câmera de alta resolução, e aí vai através de cada terapeuta. Tem terapeuta que faz a análise ali da íris no momento e já entrega o pré-diagnóstico ao cliente, paciente. Já tem terapeuta que prefere pedir uma volta em um outro dia para fazer um estudo mais aprofundado e depois desse pré-diagnóstico. Mas isso é muito de terapeuta para terapeuta. Os dois custam mesmo valor e tem a mesma duração de tempo, que é em média de 50 minutos. E o valor das sessões geralmente são de R$ 70 até mais de R$ 500. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios dessa técnica. A gente viu que essa técnica é uma técnica de diagnóstico. Então, através do diagnóstico da íris, o paciente ele vai ter uma consciência do seu estado geral de saúde, de como está o seu corpo, o seu estado clínico de saúde, saber quais são os órgãos que estão ativos, saber conhecer melhor as condições do seu sistema nervoso, do seu sistema digestivo. Através desse análise também vai mostrar quais partes do corpo podem estar com algum problema, para que seja tratado. Então, essa técnica é uma técnica de diagnóstico tanto preventiva como curativa também. Então, ela pode prevenir certos problemas de saúde, né? Pode apontar uma inflamação que esteja presente no organismo. Então, tudo isso através desse diagnóstico e desse estudo da íris. E é isso.